Há menos de 24 horas, Putin falou uma palavra que nunca havia pronunciado antes: fracasso. Na frente de todos. E enquanto o Kremlin ainda tentava explicar o inexplicável, a China bateu o punho na mesa. Pequim deu um ultimato. Não sugeriu, não pediu. Exigiu o fim da guerra. Nos próximos minutos, você vai entender por que a queda do PIB russo é mais grave do que Putin admitiu, e o que ele planeja cortar para tapar o rombo. Você vai descobrir o escândalo de espionagem dentro da própria OTAN, que pode destruir uma aliança de décadas. Vai ver como um ministro europeu foi flagrado pedindo ao Kremlin para interferir na eleição de um país vizinho. E vai entender por que um político russo morreu antes mesmo de chegar à linha de frente, e como ele mesmo entregou sua localização ao inimigo. Esses não são detalhes. São os sinais do que vem a seguir. Terça-feira, 24 de março de 2026. Fatos que importam. Sem propaganda. Sem enrolação. Putin admitiu o fracasso. E as autoridades estão fingindo que não é nada. O PIB russo caiu 2,1% em janeiro comparado ao ano anterior. A produção industrial recuou 0,8%. O déficit do orçamento federal acelerou para 3,5 trilhões de rublos em apenas 2 meses. Putin tentou salvar a narrativa com um número. A extração mineral cresceu 0,5%, 0,5%. Para vender para quem exatamente? A leitura real é outra. O crescimento econômico do ano passado praticamente zerou. As previsões estão sendo revisadas para baixo, e agora o governo estuda cortes em quase tudo. Quase tudo, exceto a guerra. Em outras palavras, o dinheiro está acabando. As receitas de recursos naturais estão despencando e os buracos no orçamento só crescem. Alguém vai pagar essa conta. E esse alguém não é Putin. Um escândalo de espionagem dentro da própria OTAN. E o nome e a patente já são conhecidos. A Ucrânia afirma ter desmantelado uma rede de inteligência húngara operando em território ucraniano. O nome apontado é Zoltán André, oficial de inteligência militar húngaro. Segundo o SBU, ele coordenava uma célula de agentes na Transcarpátia, coletando dados sobre defesas aéreas, posicionamento de tropas ucranianas e o sentimento da população local. A rede teria sido descoberta já na primavera de 2025. 2 participantes já foram detidos. Mas o detalhe mais perturbador não é a espionagem em si. É o método. O operador se reunia com os agentes na Hungria, construiu a rede de forma gradual e usava coberturas para recrutamento e contato. Se tudo isso for confirmado, não é apenas um escândalo diplomático. É uma aliada da OTAN espionando outra aliada no meio de uma guerra. E as más notícias vindas de Budapeste não param por aí. Documentos obtidos por jornalistas investigativos revelam que, em 2020, o ministro das Relações Exteriores da Hungria, Péter Szijjártó, teria pedido ao chanceler russo Lavrov uma ajuda bastante específica: interferir nas eleições da Eslováquia para beneficiar aliados de Robert Fico. A lógica relatada é direta e perturbadora. Uma reunião do primeiro-ministro eslovaco Pellegrini com o premier russo em Moscou seria, nas palavras atribuídas ao próprio Szijjártó, muito mais importante para a sociedade do que uma viagem a Washington. Um ministro de um país da União Europeia pedindo ao Kremlin para manipular a eleição de um país vizinho. Isso não é teoria conspiratória. É o que os documentos descrevem. E tudo isso acontece enquanto o jornal Washington Post reporta possíveis vazamentos regulares de reuniões fechadas da UE para Moscou, o que já forçou Orbán a abrir uma investigação interna. O que você acha que está acontecendo? Conta nos comentários. A China perdeu a paciência. E quando Pequim fala assim, o mundo para ouvir. Enquanto o conflito no Estreito de Hormuz escalava, Pequim foi direta. Se a guerra continuar, a região inteira se tornará ingovernável. O uso da força vai criar apenas um ciclo vicioso. A China exige cessar-fogo imediato e retorno ao diálogo. Isso não é retórica diplomática de rotina. É um ultimato com interesse econômico bilionário por trás. Cerca de 20% de todo o petróleo e gás natural liquefeito do mundo passa pelo Estreito de Hormuz. A guerra já está danificando infraestrutura de energia e rotas de navegação. O recado de Pequim para Washington e Teherã é claro. Mais um passo rumo à escalada e a crise deixa de ser do Oriente Médio para se tornar do mundo inteiro, incluindo o Brasil, que importa combustíveis, depende de frete marítimo e sente qualquer tremor no preço do barril diretamente no posto de gasolina. Merz telefonou para Trump e no dia seguinte algo mudou. E o chanceler alemão afirmou ter expressado preocupação direta ao presidente americano sobre possíveis ataques a usinas de energia iranianas. No dia seguinte, Trump anunciou uma pausa de 5 dias e abriu a porta para contato direto com a liderança do Irã.
Coincidência? Talvez. Mas a Europa está assistindo cada movimento de Washington com nervosismo crescente. O que importa agora não é a pausa em si. É o que vem depois dela. 5 dias podem ser uma janela para um acordo ou apenas uma respirada antes de uma nova escalada. E ninguém, nem mesmo Trump, parece saber qual dos dois. Trump está disposto a subir as apostas dentro dos próprios Estados Unidos. O presidente declarou estar pronto para mobilizar a Guarda Nacional nos aeroportos americanos. A Reuters confirma. Agentes de imigração e segurança interna já começaram a operar em 14 aeroportos para reforço de verificação de documentos e controle de passageiros. Oficialmente, o governo diz que não se trata de operações de deportação em massa, mas de substituição de um sistema de segurança que considera falho. Na prática, forças militares em aeroportos civis, em tempo de paz, um ataque terrorista em Londres, e o alvo escolhido diz tudo. 4 ambulâncias foram incendiadas durante a madrugada no bairro de Golders Green, área de forte presença da comunidade judaica. A intensidade do fogo foi tamanha que cilindros de gás explodiram dentro dos veículos e janelas de casas vizinhas foram destruídas. Moradores precisaram ser evacuados. A polícia britânica classifica o caso imediatamente como crime de ódio antissemita e busca 3 suspeitos. O que torna o ataque ainda mais perturbador é a escolha do alvo. Não foram atacados símbolos do poder ou do governo. Foram atacadas as pessoas que salvam vidas. Um político russo foi para a guerra e morreu antes de chegar à linha de frente. Vladimir Laktiushin, ex-líder da ala jovem do Partido Rodina e autoproclamado integrante das Forças Especiais Presidenciais, foi morto apenas 10 dias após assinar seu contrato militar. O ataque atingiu o centro de treinamento onde ele estava estacionado. Mas o detalhe mais brutal não é a morte em si. Segundo canais pró-guerra russos, o alvo pode ter sido identificado pelo próprio Laktiushin, através das suas redes sociais. Ele publicava ativamente detalhes do serviço, a rota até o escritório de recrutamento e até documentos que revelavam sua localização. O homem que construiu o movimento Tigres da Pátria e se gabava de integrar as forças de elite do Kremlin entregou sua própria posição ao inimigo. A propaganda de guerra encontrou seu fim antes mesmo da frente de batalha. A Rússia quer substituir a censura humana por censura algorítmica. O Ministério do Interior russo propõe a implementação de um sistema de controle total com inteligência artificial sobre o discurso online, nos moldes do modelo chinês. O sistema deve identificar automaticamente conteúdo radical, opiniões incorretas, comentários de pânico e qualquer coisa que o governo classifique como destrutivo. Mais do que isso, as plataformas de IA seriam obrigadas a entregar usuários às forças de segurança. Não estamos falando de censura. Estamos falando de um sistema automatizado de medo, onde qualquer palavra dura, qualquer crítica, qualquer pergunta inconveniente pode ser monitorada não por um humano, mas por um algoritmo, 24 horas por dia. O metaverso morreu. E custou 80 bilhões de dólares. O Horizon Worlds, o projeto mais ambicioso de Mark Zuckerberg, será removido das lojas até o fim de março. O suporte no Quest termina em junho. Uma plataforma que foi chamada de o futuro da internet, nunca chegou a atingir mais do que algumas centenas de milhares de usuários por mês. A Meta demitiu 1.500 funcionários da divisão de realidade virtual, fechou estúdios e cortou orçamentos. O que era o metaverso hoje é linha de corte. O novo culto de Zuckerberg tem outro nome: inteligência artificial. Enquanto o metaverso afundava, a Meta começou a despejar dezenas de bilhões em IA e data centers. A lição mais cara da história recente do Vale do Silício: 80 bilhões para descobrir que as pessoas não queriam viver dentro de um computador. O dono do OnlyFans morreu aos 43 anos. Leonid Radvinsky, proprietário e maior acionista da plataforma, faleceu vítima de câncer. Foi sob seu comando que o OnlyFans se tornou um fenômeno global de bilhões de dólares, mesmo que ele próprio jamais tivesse aparecido publicamente. Nascido em Odessa, emigrou para os Estados Unidos e adquiriu a empresa em 2018. Construiu um império digital quase inteiramente nas sombras. E saiu delas apenas assim. No episódio de ontem, uma série de explosões nos arredores da capital ucraniana. E quem recrutou o suspeito vai te surpreender. Um grande hub de petróleo em chamas. E não é só o petróleo que está em risco, mas uma indústria inteira que pode simplesmente deixar de existir. E a OTAN diante de uma escolha brutal: entrar na guerra ou ver a aliança rachar por dentro. Se você não assistiu, vai lá agora.